Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Programa ao vivo que você poderá participar, poderá aqui mandar o seu telefonema e fazer perguntas e também discordar da gente, porque você não é obrigado a concordar com tudo que nós abordarmos aqui no programa. Mas eu tenho certeza que haverá pouca divergência, porque o tema de hoje é um tema de interesse da coletividade, especialmente do povo de São Paulo, onde a questão da mobilidade é dramática. E com quem que nós vamos tratar desse assunto hoje? Com quem que nós vamos conversar? Nós vamos conversar com pessoas ligadas os chamados motoboys, que eu chamo de motociclistas, né? Porque eles são, se é motorista de carro, quem dirige a moto é motociclista. Mas o motoboy é o termo mais popular. E também falam, né, pejorativamente, que é cachorro louco, né? Também tem isso. Cachorro louco, vem passa, cachorro louco, etc. Aí já é outra história que não vamos tratar aqui. Bom, com quem que nós vamos conversar sobre esse assunto? Nós vamos tratar com o Gerson Silva, o Nego Gerson, figura simpaticíssima que está aqui à minha esquerda, que é vice-presidente do Sindimoto de São Paulo. Obrigado, viu, Gerson, pela sua presença. A categoria que agradece, nosso sindicato que agradece, tá divulgando aí o que é essa categoria, quais os problemas dela, tá? É nós que agradecemos o seu programa aí, tá recebendo a gente aí. Perfeito. Outro convidado é o Dr. Christopher Willi, advogado Sindimoto. Então eu quero agradecer muito a sua presença, um jovem advogado que certamente terá uma brilhante carreira pela frente. Obrigado, viu, doutor? Agradeço a presença e a oportunidade de estar podendo expor mais sobre as leis que abrangem os motoboys. Perfeito. E também, assim, é com muita alegria que eu recebo novamente aqui o Chiquinho Pereira. Eu até perguntei, Chiquinho, você brigou comigo? Avisa quando briga, porque eu não estava sabendo. Pô, você subiu aqui do programa, mas não brigamos não, tá? É muito pelo contrário. Eu e o Chiquinho, até pela nossa história, política, etc., nós temos muitas afinidades, né? E o Chiquinho é um quadro do movimento sindical brasileiro, por quem eu tenho muito respeito. Chiquinho Pereira preside o Sindicato dos Padeiros de São Paulo e é diretor efetivo da UGT. Chiquinho, muito obrigado pelo seu retorno, né? Não, eu que agradeço. De fato, é uma oportunidade muito grande poder estar aqui de volta ao programa e hoje debatendo um tema assim, de extrema importância para nós paulistanos e para todos do Brasil. É uma satisfação redobrada. Os motociclistas, ou motoboy, vamos chamar de motoboy para facilitar. Esse pessoal é uma categoria que tem crescido muito. Se você observar São Paulo, há 10 anos havia poucos. Hoje é em enorme quantidade, né? Ou fazendo transporte de bens, ou transporte de documentos, ou entregando aquela pizza do domingo à noite, da sexta-feira à noite, etc. Então esse pessoal é muito presente na vida econômica de São Paulo. Eu fico imaginando o seguinte: o que seria do trânsito da cidade de São Paulo, e como seria de outras cidades grandes, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., não fosse o trabalho desse pessoal. Agora, antes de entrar na questão que tem uma demanda aí, que gerou inclusive um protesto, né, um grande protesto, com possibilidade de ter uma nova manifestação. Eu queria saber do Gerson Silva, do Nego Gerson, o que é um motoboy? Quem é esse profissional? Ele é jovem? Ele é mais velho? Ele é um profissional que ficou desempregado de outra categoria? Ele é uma pessoa que já entrou no mercado nessa atividade? Quantas horas de trabalho enfrenta um motoboy nesse trânsito pesado de São Paulo e violento de São Paulo? E quanto ganha um trabalhador que faz esse zigue-zague no meio do trânsito paulistano? Se fosse resumir, é tudo isso que você falou, tá? É uma categoria, tá, que saiu, tá, das comunidades mais pobres da cidade de São Paulo, tá? Era o office boy antes, que agora ele virou motorizado, tá? É o cidadão que ele veio lá do Nordeste, tá? Tentar sorte aqui na construção civil, ou de faxineiro, alguma coisa, ganhou um dinheirinho, comprou uma moto, tá? E aí viu aí a oportunidade para ele ganhar um pouquinho mais, tá? E não tá lá pegando um serviço pesado como é o serviço aí na construção civil, tá? É o cidadão que lá atrás, infelizmente, cometeu alguma coisa ilícita aí,
assalto, ou um assassinato, ou coisa parecida, teve problema com a justiça e voltou para se reintegrar na sociedade e não conseguiu. E aí a família vai lá, compra uma motinha, dá para ele e ele virou um motoboy. É o cara que ficou desempregado na profissão dele, ou seja, um padeiro, um torneiro mecânico, enfim. Pegou a quitação e comprou a moto. Comprou a motinha e aí ele começou a trabalhar. O problema pior dessa categoria é como ele começou a trabalhar. Porque quando essa pessoa vai procurar, agora nós já conseguimos mudar bastante. Certo. Graças aí ao GT, entendeu? O Chiquinho, que é parceiro da gente pra caramba aí, porque a molecada que tá dentro do sindicato dos motoboys, era tudo motoboy, veio tudo, não tem formação em sindicato nenhum, o pessoal não conhece nada. Tá aprendendo, tá engatinhando no movimento sindical agora. Tá? Então, tem sido o Chiquinho aí, o Pegado, o Patá, uns professores da gente. E aí, assim, pegamos esse sindicato aí, que a gente fomos lá pesquisar. Tinha um cidadão lá, há 16 anos na diretoria desse sindicato. Sim. Tinha nada. Se eu procurasse um benefício, não tinha. E aí, chegamos lá e deparamos com uma categoria sem registro, sem um benefício, sem um fundo de garantia, sem nada. Perfeito. E aí fomos para a briga, lutamos, convenção coletiva, e hoje, graças a Deus, pelo menos uns 70% dessa categoria já está dentro do mercado formal. Perfeito. Eu vou voltar a falar com o Gerson, mas eu queria falar com o doutor Christopher. Doutor, nós tivemos um grande protesto dos motoboys há poucos dias aqui em São Paulo. Porque é uma exigência legal, eu não sei se é uma norma do governo ou se é uma lei, que requer uma adequação, sobretudo na questão da segurança. Eu queria que o senhor explicasse o que é essa exigência legal ou governamental e por que gerou tamanha reação dos motoboys. O que acontece? Em 2009, o governo federal regulamentou a profissão de motoboy. Criou uma lei específica para ela, que traçou diretrizes para o trabalhador estar exercendo essa profissão. Tudo visando a segurança do trabalhador. Colocou como exigências ter mais de 21 anos, ter habilitação há mais de 2 anos na categoria A e outras características técnicas da moto. Só que, como essa lei ela foi geral para o Brasil inteiro, né, ela deixou diretrizes. Deixou diretrizes para o CONTRAN, para o governo estadual e para o governo municipal estarem regulamentando a profissão. Passados 180 dias, que quando a lei começou a vigir, ainda não existia nenhuma diretriz. Só depois de mais 6 meses que o Conselho Regional Nacional de Trânsito, o CONTRAN, foi criar as diretrizes para o cumprimento dessa lei. Aí que ele criou o curso, disse quais eram os equipamentos obrigatórios, regulamentou qual tipo de mata-cachorro, qual tipo de colete reflexivo ele ia ter que usar, né? E ainda deixou aberto para o governo municipal estar oferecendo os cursos e regulamentando aquilo que diz do município, o assunto local do município, né? Foi daí que surgiu a necessidade do curso. Tá. Quando a profissão foi regulamentada e, gradativamente, as esferas do governo foram editando as leis para tudo visando a segurança do trabalhador. Tá, mas agora tem um prazo para cumprir isso. Sim, tinha um prazo, desde 2009, quando veio a lei, já estava dito que ia ter esse prazo. Conforme foi se regulamentando, quando fechou a última regulamentação, que foi a municipal, criou-se a obrigatoriedade de se cumprir a lei, né? Só que o sindicato sempre veio negociando com o governo federal, dizendo que precisa de mais tempo para fazer os cursos, né? Que antes você tinha só o sistema do S para fazer o curso, que é o SESC-SENAT no meio do transporte. Aí o sindicato, o nego já é testemunha disso, foi brigando, foi fazendo contato com o deputado, né? Fez uma primeira manifestação ano passado para exigir mais prazo para isso, porque o contingente de motoboys só da cidade de São Paulo, são quantos, né, Gerson? 200 mil. São 200 mil motociclistas, 220. o sistema S não dava conta de fazer o curso. Na primeira manifestação foi-se negociado, abriu-se o curso para terceiros fazerem, institutos, autoescolas. Poucas autoescolas se interessaram, Exatamente. né? O sindicato criou um instituto para tentar fazer o curso, está regulamentando ele agora. E mesmo hoje, se o SESC-SENAT e o instituto, se ele estivesse funcionando, fosse fazer os cursos de motoboys, você fizer uma progressão aritmética, até 2015 você não conseguiu regulamentar nem 50% da categoria. Perfeito, perfeito.
O Chiquinho vai falar daqui a pouco, porque eu quero fazer alguns comentários, depois vai entrar. Nós criamos uma sessão aqui no canal chamado Na Linha, que a gente aproveita um dirigente que não pôde vir aqui ao programa para ele falar por telefone rapidamente, para a gente trocar 2 ou 3 aqui ideias e depois nós retomamos o programa. Eu queria fazer aqui 2 comentários que nós vamos chamar o dirigente às 19h15. Assim, primeiro, toda e qualquer atividade econômica tem que ser trazida para a legalidade. Porque se você traz para a legalidade, houve a regulamentação, é verdade, mas aí você estabelece normas que torna aquela atividade, dá um padrão de civilidade para aquela atividade. Segundo, é preciso haver a qualificação profissional desses trabalhadores. E no caso dos motoboys, eu já tenho uma ocasião, conversei com o Patá, Ricardo Patá, presidente dos comerciários da UGT, e falei, Patá, o BNDES empresta tanto dinheiro para tanta gente que não precisa, né? Caixa Econômica provavelmente faça a mesma coisa, aí eu não posso falar. Porra, por que não faz uma linha de crédito para os motociclistas e zera, faz uma frota nova? Porque é claro que na medida em que ele usa uma moto velha, as condições de segurança ficam precárias. Ele pode cometer um acidente, perder a própria vida, atingir veículos e provocar também uma série de prejuízos a terceiros. Então, eu defendo que o Estado tenha uma linha de financiamento para a renovação das frotas dos motoboys. Tem para máquina agrícola, que custa, sei lá, 300, 400 mil reais. Tem para veículo, tem para taxista. E por que não tem para motociclistas, né? Então, se tiver, você me corrija aqui, mas porque isso é uma discussão antiga. Bom, então eu queria já saber se o Ramalho já está na linha, se a produção pode me garantir que já está na linha, o Ramalho da Construção Civil. Então, a hora que tiver, me avise, porque é 19h15. Então, eu vou passar para o Chiquinho. Chiquinho, eu considerei muito importante esse apoio que a UGT deu para essa categoria, tá? E queria saber quais são os próximos passos? Bom, acho que concretamente, Franzin e amigos todos que nos assistem, eu acho que primeiro nós precisamos dar um pouco de atenção maior para essa questão dos motoboys. Certo. São Paulo, essa é uma questão do Brasil, não é apenas de São Paulo, mas estamos tratando de São Paulo, não vive sem o trabalho desses profissionais. Imagina. Não tem como. Então, primeiro, nós temos que trabalhar, levar um pouquinho mais a sério que esses são profissionais, por mais que tenha alguns incidentes no dia a dia, um retrovisor que cai, alguma coisa, acidentes e tal, não sei o quê, mas o trabalho desses moços é extremamente importante. Essa gente, eles entregam desde a pizza, como você mesmo mencionou, até um órgão humano para transplante e assim por diante. É o remédio que chega na casa do aposentado, né? Ou seja, há uma série de serviços prestados por essa categoria que uma cidade como São Paulo não tem mais como viver sem essa categoria profissional. Então, partindo daí, eu acho que aí sim, há algumas questões que eu queria chamar também a atenção para a responsabilidade. Por favor, senhores, como que se baixa uma lei onde o próprio Estado, que deve ser o fiel também cumpridor de sua parte nessa legislação, não cumpre? Sim. E quer que quem cumpra? Então, por exemplo, mencionar aqui a questão dos cursos. Como é que você exige que este profissional tenha que passar por um curso? Sim. E esse curso é um órgão do Estado, é o DETRAN que tem que dar esse curso. E ele não tem estrutura, ele não tem essa condição de dar esse curso. Como é que faz? Como é que você pode exigir desse profissional que ele cumpra isso? Então, são algumas questões que, na nossa opinião, na opinião da UGT, e por isso nós abraçamos essa causa, Franzin e telespectadores, é exatamente porque nós queremos realmente, nós sabemos da importância que tem essa categoria, nós queremos dar o valor devido a ela, e São Paulo deve dar o valor devido a ela, independente dos probleminhas que possam ocorrer no dia a dia, como ressalvei aqui. Essa questão da linha de financiamento que você cita é algo que nós já solicitamos, a UGT está de braços dados com a direção do sindicato, buscando essa questão da linha de financiamento, exatamente porque, talvez o Nego Gesso possa explicar um pouco melhor, chega-se ao absurdo
de alguns equipamentos solicitados como medida de segurança e você ir atrás desses equipamentos e ele não se ajustar ao veículo. Certo. Então, como é que você pode exigir o cumprimento, colocar uma peça de segurança na moto, por exemplo, que não cabe, que não dá? Então, como que é isso? Certo. Então, eu acho que temos muito que conversar, nós temos muito que acertar, e isso só pode se ajustar a partir, assim, de cada um assumir suas responsabilidades nesse contexto todo. Tá. É um pouco nessa linha, Franzinho, que nós estamos, que a UGT está participando, está ajudando, está aqui de braços abertos para fazer com que a legislação seja cumprida, para que os motoboys eles continuem prestando esse serviço de extrema necessidade para São Paulo e para o Brasil. E, acima de tudo, eu acho que nós devemos ir com um pouco de calma no sentido de analisar as coisas. Por exemplo, alguns jornais ou alguns meios de comunicação estamparam por voz ou escrito, os motoboys param São Paulo, não querem cumprir a lei. Eu quero dizer aqui para vocês que os motoboys são exatamente os primeiros a querer o cumprimento da lei, Claro, porque a lei porque beneficia eles. Claro. Então, por favor, essas questões têm que ser melhor esclarecidas entre nós para entender exatamente do que é que nós estamos tratando. Obrigado, Chiquinho. Muito bem, Chiquinho. Fui informado, Gerson, que o Ramalho já está na linha. Antônio de Souza Ramalho, Opa. presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de São Paulo e agora deputado estadual pelo PSDB. Vamos ouvir o Ramalho, vamos bater um papo rápido com ele. Estamos em condições? Senão eu prossigo com o programa aqui, por favor, rapidamente. Bom, eu vou seguir com o programa porque ele não está na linha, ok? Bom, vamos lá. Vamos seguir com o programa. A hora que resolver a parte técnica, aí vocês me avisam, tá? Já tem aqui perguntas. Riberto da Vila Ré. Eu passo para o Gerson. Afinal, que curso é este que os motoboys têm que fazer? Quanto custa e o que exige? Quantas horas também? É um curso de qualificação que é exigido dentro da lei que o doutor acabou de colocar aí. É um curso de qualificação de 30 horas, onde 20 horas é legislação de trânsito, conhecimentos gerais e 10 horas de curso prático mesmo, em cima da moto. São 3 módulos. Tá? E é um curso para realmente qualificar, como você falou no começo do programa, toda a categoria tem que ser legalizada, tem que qualificar. É o mesmo curso praticamente do que o condutor de ônibus tem que fazer, o cara do mob lá, que carrega a carga perigosa, tem que fazer, Taxista. entendeu? Então é para qualificar realmente a categoria. E somos favoráveis, sim, como o Chiquinho falou, entendeu? Que o trabalhador seja qualificado. Por quê? Porque esse trabalhador antes, a forma para ele ser recrutado era da seguinte forma: o cara colocava na frente da empresa dele lá, precisa de motoboy, o cara chegava lá, eu estou procurando serviço de motoboy. Você tem uma moto? Tenho. Você tem um celular? Tenho. Você conhece pelo menos a Avenida Paulista? Conheço. Então senta aí que você já é motoboy. Nem sequer registro tinha. Então essa é a categoria que está aí na rua. Então a gente quer selecionar, mostrar quem é o profissional qualificado, com uma vestimenta adequada para ele, mesmo até para a segurança da população. Quem é o cidadão que nunca viu um cara parado de moto ou em dois perto do carro dele e fecha lá o vidro desesperadamente? A partir do momento que essa categoria estiver regulamentada, tá? Tiver ali padronizada, vai saber que aquele cidadão é um profissional e está trabalhando. Perfeito. Eu me fui informado que o Ramalho está na linha, Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e deputado estadual pelo PSDB. Boa noite, Ramalho. Boa noite, Franzino. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite a toda a sua equipe aí que faz aí esse programa maravilhoso, levando as informações, tirando dúvidas para todos os nossos telespectadores. Ramalho, você preside um sindicato e tem agora a incumbência do mandato popular. Eu queria saber como é que você está conciliando
essas duas tarefas que não são mole. Você dirigir uma entidade grande como é o teu sindicato e também exercer o mandato na Assembleia Legislativa. Está dando tempo para isso? Está dando para conciliar? Está dando, não só para cuidar do sindicato, cuidar da Central Força Sindical, para ajudar na Confederação, para ajudar na Federação Espírita, para ajudar nos movimentos sociais. Essa é uma coisa que para mim é diversão. Como você sabe, o mandato popular é do povo, é das pessoas que nos escolheram, e nós estamos aí trabalhando para o povo, né? Para que a gente possa aí, pelo menos, colaborar em algum sentido aí de que nós possamos ter... Ô Ramalho, e nesse período curto, você já pôde apresentar algum projeto? Teve alguma iniciativa? Pode contar aqui pra gente? Estamos preparando alguns projetos, estamos trabalhando em algumas direções, projetos na área de habitação, estamos preparando ali ter uma cota onde o sindicato possa fazer as inscrições dos seus associados para elas concorrerem à casa própria. Você sabe que hoje a gente tem dado muita prioridade ao pessoal de área de risco, que é necessário, é importante, mas eu entendo também que podíamos tirar aí de 7% a 10% dessas moradias para o trabalhador com a carteira assinada, para aquele que é associado de sindicato. Estamos trabalhando uma parte nessa. Nós vamos estar no mês de março aqui promovendo uma palestra que está entre os 30 melhores, o mais reconhecido cientista na área de segurança do mundo, que é um coronel da CIA, o Charles Saba, né? Que dá muito curso para juízes. Em março, eu quero ver se ele traz um curso aqui para os dirigentes sindicais, para os políticos, para os polícias, para os empresários, para todo mundo, para que nós possamos conhecer um pouco a segurança lá fora, como é que funciona essa política de segurança lá fora, e dentro disso a gente possa fazer um projeto de regularizar o bico. Por exemplo, o bico lá em algumas cidades dos Estados Unidos, mas falando aí de Orlando, o policial ele pode trabalhar fardado, armado, com a viatura do próprio Estado, e se eu preciso contratar um segurança, esse dinheiro vai direto para o Estado e o Estado repassa para ele. Seria muito bom que o policial não precisasse disso, mas a sociedade sabe que todo mundo que é polícia faz bico, até delegado, até capitão, até em outras instâncias, porque quando não faz diretamente com a mão na massa, faz coordenando algumas empresas, movimentando algumas empresas. E eu acho que essa coisa deveria se fazer mais direta, porque o policial armado, com certeza, ele inibe muito mais e também vai fazer com que alguns maus policiais também não venham fazer coisa errada, como você mesmo acompanhou. Você viu aí o grande problema aí das boates, da falta de segurança, e eu quero te dar os parabéns, porque nessa tragédia de Santa Maria você foi o único jornalista, o único repórter que lembrou dos trabalhadores. Quer dizer, se lembraram que morreu imensidade de gente lá, 236, tem outras tantas informadas por falta de segurança, mas em nenhum momento a grande mídia lembrou de falar dos trabalhadores que trabalham ali também sem nenhuma segurança, que morreram também na tragédia, né, que muitos estão ali totalmente informados porque não são preparados e qualificados por conta disso. E você sabe que eu fui um exemplo disso, que eu fui violentamente espancado 2 anos atrás por 2 policiais investigadores, mais um ganso, que é o chamado dedo duro que anda com eles, e quase que nada aconteceu. E agora, 2 semanas atrás, você viu que esse mesmo policial, esse tal de Otávio, ele matou um trabalhador inocentemente, uma casa lotérica em Diadema, né? Um trabalhador que fazia ali o seu jogo toda semana, e através foi estupidamente assassinado, quem sabe porque é negro, porque é preto, né? Sim, sim. E se esse policial tivesse sido expulso, tivesse ido para a cadeia, talvez, se ele tivesse sido expulso, talvez ele não tivesse armado ali para assassinar uma pessoa inocente, uma pessoa humilde, e foi nada mais, nada menos ali do que tentar sorte aventurando em fazer um jogo na Mega Sena. Então por todas essas coisas, eu acho que nós, sem ódio, sem nenhuma coisa de revanchismo, mas nós queremos aproveitar o mandato para a gente estar apresentando projetos nessa direção, e depois desse grande seminário com o Charles Saba, nós vamos apresentar um projeto de regularização do bico aos modos do que acontece na Europa, aos modos que acontece lá nos Estados Unidos, dando mais
eficiência, dando mais segurança ao policial. Porque muitos hoje fazem o bico, mas quando os comandantes sabem, quando eles tomam conhecimento, eles são, às vezes, punidos, muda de horário, enfim, quando até o cara não é demitido por conta disso. Então, nós queremos trabalhar um pouco nessa linha. Nós estamos vivendo um momento aí complicado na segurança pública, vocês estão vendo, até ponto que o governador teve que tomar algumas posições, mas eu acho que ele agora até voltou um pouco atrás no chamado procedimento operacional padrão, voltando atrás que o policial, depois que ele verificar que não tem uma ambulância, que não tem ali um corpo de bombeiro próximo para fazer o socorro, que o próprio policial possa socorrer vítima em caso não só de acidente, mas também com esses grandes problemas que acontecem aí, no caso de bate na polícia, troca aqui e ali para evitar que o cara, pelo mal policial, não seja assassinado no caminho do hospital. Ô Ramalho, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, a sua gentileza, você é um parceiro nosso aqui, sempre está com a gente. Desejar que você tenha um mandato realmente produtivo, um mandato que ajude a população de São Paulo, e certamente será assim. E desejar também que no sindicato, parece que a database da categoria é 1º de maio, que vocês obtenham sucesso na campanha. Muitíssimo obrigado. Quero dizer que tive tempo de ler no final do ano aquele livro que é a sua biografia romanceada, e aí eu quero conversar pessoalmente com você sobre alguns temas que são colocados no livro. O livro é muito bem escrito, e a história ela tem começo, meio e fim, mas aí nós não vamos tratar no assunto hoje, tá? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu aqui que agradeço, meu amigo Franzino, quero dizer a você que o livro já se transformou num filme e que já foi publicado no Diário Oficial da União. É só as pessoas entrarem, assinem Marcas da Fé, encontra todo o roteiro do filme, que para nossa felicidade um dos autores será o Antônio Fagundes. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, retomamos aqui com o Câmara Aberta Sindical, se não me engano está tendo eco, aí eu peço para ver se é só aqui no estúdio, ok? E vamos voltar aqui com o Chiquinho Pereira, diretor efetivo da UGT, União Geral dos Trabalhadores, presidente do Sindicato dos Padeiros, com o doutor Christopher Willi, advogado do Sindimoto de São Paulo, e com o Gerson Silva, o Nego Gerson, que é vice-presidente do Sindimoto de São Paulo. Há muitas perguntas que chegam, porque esse tema mobiliza as pessoas. E diz aqui, Joervásio de Santa Amaro, hoje na capital de São Paulo, quantos acidentes com motoboys acontecem por dia e quantos morrem ou ficam inválidos? Você tem esse número, Gerson? Tenho. Graças a Deus, a gente abaixou esse número. Há 4 anos atrás, cada 100 acidentes que acontecia na cidade de São Paulo, 45 era com esse profissional. Por que acontecia isso? Porque ele ganhava só aquilo que ele produzia. Se você chamasse o motoboy lá, fosse R$100 o trabalho que ele fosse fazer, era 60 do patrão e 40 dele, sendo que ele tinha que se responsabilizar pelo documento, a gasolina, tá? Era tudo dele. O patrão ganhava os 60 dele livre. Então, o que ele fazia? Se ele não produzisse nada, ele também ia embora para casa sem ganhar nada. Então ele ia igual um louco para poder fazer o serviço. Então era muito acidente com o motoboy. Graças a Deus a gente estamos aí numa tabela decressiva aí. O ano passado, o ano retrasado, 2011, foi 470 mortes de motociclista na cidade de São Paulo. Tá? Nesse número foi apenas 12% era motoboy. Tá? O ano passado foi 514 mortes. Tá? Apenas 8% era motoboy profissional. Perfeito. Então a gente, graças a Deus, estamos diminuindo esses números. E se Deus quiser, nós vamos chegar a 0 aí, porque estamos aí na década de segurança, né, no país, e a gente quer diminuir mais esses números aí. Perfeito. Esqueci de falar da lei. Sim, diga, doutor Cristóvão. Tem uma lei que foi fruto das próprias conquistas pelo sindicato, Exato. que aplica multas nas empresas que estimulam a velocidade no trânsito. Tá. Aquela empresa que fala, se me entrega não chegar em 15 minutos, você não precisa pagar. Tá. Isso era nocivo para o motociclista que saía correndo para entregar em menos de 15 minutos, com medo de ser punido pelo patrão. Claro. Fruto da luta do Nego Gerson e do sindicato, editou-se uma lei que multa as empresas que fazem isso. Perfeito. Então, é o senhor Inclusive Avanço. Existia uma rede grande de fast food. Não quis citar o nome da rede, né? Não vamos citar aqui, mas existia. Falando assim, seguramente a população vai se lembrar.
de uma rede de fast food que o pedido era marcado a hora de saída e se não chegasse exatamente na hora programada, o cliente receberia aquela encomenda mesmo com atraso e não precisaria pagar. Isso incentivava a velocidade no trânsito de maneira então, absurda. Essas são coisas, Franzinho, que eu estou chamando a atenção exatamente para isso. Quando eu digo que nós temos que buscar o bom senso, tem que calmar um pouco e discutir a questão com calma, é porque nós estamos numa cidade realmente gigantesca em que tudo acontece com uma velocidade extrema e ainda se põe aqueles para correr mais ainda, principalmente que é o caso dos motoboys. Sim. Quer dizer, Bom, então é uma situação difícil, né? Perfeito. Pergunta Joaquim da Liberdade, quantos são os motoboys no estado e na cidade de São Paulo? Aqui na cidade de São Paulo, cerca de 200 mil. No estado? 550 mais ou menos. Quer dizer, são 500 mil trabalhadores envolvidos diretamente nessa rotina. Hoje, essa jornada de trabalho do motoboy dá de quantas horas por dia? Depende muito. Por exemplo. Tem o pessoal, tá, que às vezes quer ganhar um pouquinho mais e às vezes ele vai de madrugada entregar o jornal, que começa a entregar aí a cerca de 3 horas, 4 horas da manhã, ele já está na rua entregando o jornal. Aí depois ele vai para as empresas do dia, onde entrega documentos, peças em fábricas, e etc, e etc. E aí entra para a noite adentro aí, às vezes ainda vai fazer uma pizzariazinha que vai até 10 horas, 11 horas da noite. Quer dizer, tem trabalhador 15, 16 horas. Que chega a fazer isso por hora. Porque o ganho dele é muito pouco, né? Tá. O piso dele é R$900 e ele... a responsabilidade pelo equipamento é tudo dele, Tá. entendeu? É gasolina, é pneu, é relação, é tudo dele. Então, ele se vê obrigado a fazer uma carga de horária maior para poder levar o sustento melhor também para a família. Aliás, eu assisti uma cena outro dia que eu fiquei muito... Vou usar a palavra que eu queria usar aqui. Eu fiquei muito irritado e indignado. Eu estava na pizzaria e vi lá que na hora que o motoboy pegou a pizza virou, porque é muito rápido. E o dono da pizza imediatamente já falou assim para ele, vou descontar do teu salário. E desconta. Como o Chiquinho tinha falado na outra fala dele, que ele falou aí da questão que era 28 minutos para poder entregar, e aí a empresa falava, não, 28 minutos, se não chegar, você não paga. Aí sabe quem é que pagava? O motoboy. Não pode, né? Está lá na CLT, acho que no artigo 2º, se não me engano, que o risco da atividade econômica é do empregador, né? Claro. Ele não pode repassar o risco para o trabalhador. Claro. Ele não repassa o lucro. Exatamente. O doutor Christopher, quanto custa em média, pergunta aqui a Elza da Vila Joaniza, uma moto hoje? 5 a 6 mil reais. Depende da marca, do que você precisa. Uma moto, para o motoboy trabalhar 150, 125 cilindradas, né? E tem até essas empresas que já fornecem ela com todos os acessórios necessários para o exercício da profissão. Certo. Chiquinho, as tratativas com o governo federal para ampliar prazo, etc., estão avançando? Existe a possibilidade de ter uma nova manifestação dos motoboys aqui em São Paulo ou as negociações já descartaram essa possibilidade? Não, primeiro eu acho que as negociações estão avançando. Tá. Né? Isso é bom, hein? Felizmente nós chegamos a um ponto em que a responsabilidade está falando mais alto. Ou seja a categoria, seja os trabalhadores, os profissionais, os sindicatos envolvidos, o governo de uma forma geral, seja o governo federal até os governos municipais, ainda vai chegar aos governos municipais, mas já bateu no governo do estado, que é um estado importante, como é o caso aqui de São Paulo, certo, que é uma coisa realmente grande. Eu acho que há um entendimento, já esforços de todos os lados, né, na busca realmente de encontrar uma saída tendo essa compreensão do todo. Tá. O negócio do jogo de empurra, como foi a questão da lei, promulga a lei e manda para baixo e cada um se vire para cumprir, eu acho que chegou a um ponto de que não vai ser mais assim. O governo do estado de São Paulo, foram tidas algumas reuniões com o governador Alckmin e que se mostrou muito sensível a querer colaborar, ajudar a fazer a sua parte e resolver a questão. E tratativas estão tendo cotidianamente nessa direção, de igual forma o governo federal. Então, me parece que nós chegamos a um ponto em que todos agora sentam à mesa e sabem de suas responsabilidades.
O que, aí, na minha opinião, se continuar avançando nesta linha as negociações, evidentemente que estaria descartada a possibilidade de uma outra movimentação. Não haveria necessidade. Não haveria necessidade. Agora, Perfeito. tem que haver a compreensão que quando chega a um ponto desse, Franzinho, aí todos sabem a seriedade com que nós tratamos as questões dos trabalhadores. O trabalhador não vai parar, porque ali é o dia dele, ele não está ganhando o dia, ele parado ali, ele está deixando de ganhar o seu pão. Então ele não vai arriscar fazer um movimento desse, porque não tem o que fazer. Não é justo impor a ele essa responsabilidade. Ele é o primeiro interessado no cumprimento da lei, ele é o primeiro interessado em prestar o serviço à sociedade paulistana e pelo Brasil afora. Portanto, o que nós temos que fazer à luz realmente da lei, ir discutindo, cada um assumindo suas responsabilidades e estabelecer a paz. Por quê? Porque só essa situação do trânsito de São Paulo, Franzinho, não precisaria de moto, só os carros que existem já são suficientes para causar o caos que existe aqui na nossa cidade. Perfeito. Quer dizer, não precisa de uma paralisação, coisa que o valha. Eu considero que neste momento é descartado a possibilidade de uma nova paralisação. Perfeito. O Chiquinho falou em entendimento. Eu quero registrar um fato importante ocorrido em Brasília ontem, que a presidente Dilma recebeu a diretoria da CUT, que foi lá apresentar à presidente a sua nova direção. E encaminhou lá alguns pleitos a Dilma, que é natural, né? O movimento sindical tem as suas pautas, tem as suas agendas. E dois aspectos que eu quero ressaltar como positivos. Primeiro, o gesto da presidente da República em retomar o diálogo com o movimento sindical, com todo o movimento sindical. Não é o que tem a estrelinha, não. É o movimento sindical na sua amplitude, na sua densidade e na sua diversidade. Acho isso muito importante. E um outro aspecto que eu queria ressaltar, e quero até parabenizar a Dilma, porque foi uma atitude inteligente e sensata dela, que chamou o Brizola Neto, ministro do Trabalho e do Emprego, para a reunião e indicou que ele será o interlocutor do movimento sindical. Porque antes era o Gilberto Carvalho, e aí era um enrolation de sempre, né? Agora, tendo o ministro do Trabalho, cuja responsabilidade na ligação com os trabalhadores é implícita à sua própria função, não haverá possibilidade de empurrar com a barriga. Então, acredito que o ministro está com uma tarefa e ele, pelo que conheço dele, boa pessoa, tudo, acho que saberá cumprir. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as centrais sindicais retomaram as marchas a Brasília. E no dia 6 de março haverá uma grande manifestação unitária do movimento sindical em Brasília, reivindicando aquilo que foi aprovado na Conclat de 2010, ou seja, desenvolvimento, emprego, geração de renda, distribuição de renda, qualificação profissional, fortalecimento do parque industrial brasileiro, fortalecimento do mercado interno e também as bandeiras que são específicas do sindicalismo, como redução da jornada para 40 horas, fim do fator previdenciário, aprovação da Convenção 151 da OIT, porque os servidores, infelizmente, não têm database, aí os prefeitos não negociam, os governos do estado não negociam e o governo federal não negocia. Tanto é que o governo federal tomou a greve dos servidores federais, que podia muito bem não ter tomado se tivesse gente qualificada para fazer o diálogo. Então, eu estou com uma expectativa muito positiva a partir desse encontro que houve ontem em Brasília. Saúdo a CUT e saúdo a presidente Dilma. Temos uma reportagem. A UGT, o Esdras Cassiano, meu amigo, né, de tantos anos, ele produziu um vídeo rapidamente da manifestação. Eu queria mostrar para vocês terem uma ideia do que foi, rapidamente, o ato dos motociclistas, dos motoboys aqui na cidade de São Paulo. Vamos lá? O ato aqui é um ato importante, entendeu? Estamos buscando a regulamentação, buscando um prazo maior,
precisa estar mais claro do que nunca que se não houver esse prazo, muitos trabalhadores vão ser prejudicados, e aí está deixado o recado, cabe o Denatran fazer a análise técnica dele e ver se tem condições de continuar com esse procedimento aí de fiscalização a partir de amanhã. São Paulo sem motoboys não anda! Bem, fizemos uma matéria muito simples, mas mostrou a dimensão do ato da manifestação dos motoboys. Antes de retomar com o Chiquinho, com o Dr. Christopher e com o Gerson, eu quero mostrar alguns materiais que a gente sempre mostra no programa. Por razões óbvias, eu vou começar mostrando aqui o jornal do sindicato, do Sindimotos. Jornal A Voz do Motoboy, 50 mil exemplares. Sindimoto SP divulga balanço 2012 e planeja ações para 2013. Motofretistas tem até fevereiro de 2013 para fazer o curso de Descontran. E aí tem uma série de outras matérias que nós vamos depois tratar aqui em outros programas. Queria também mostrar um livro muito importante que tem relação com o movimento sindical. É este livro aqui, ó. As Duas Guerras de Vlado Herzog. Da perseguição nazista na Europa à morte sob tortura no Brasil. Autor, o grande Audálio Dantas, o maior presidente do sindicato de jornalistas que nós tivemos, e dificilmente teremos alguém com quilate moral e com compromisso político do Audálio, um escritor, um jornalista, um repórter, né? Nato, um repórter nato e um escritor de livros muito bons. Já li muitos livros do Audálio. E então eu queria recomendar ao movimento sindical que compre esse livro aqui e que estimule os lançamentos desse livro nas entidades sindicais. Eu me comprometi com o Audálio e nós lançamos esse livro dia 16 de janeiro num seminário dos metalúrgicos de Guarulhos. E conversei com o Ricardo Patá, até tomando um café com ele, e que o Sindicato Comercial de São Paulo, certamente apoiado pela OGT, que está aqui o Chiquinho, o diretor, vai também ajudar no lançamento desse livro. Por que ele é importante? Primeiro, são mais de 30 anos de pesquisa. Segundo, ele recoloca o meu sindicato, onde eu sou filiado, Sindicato de Jornalistas, como personagem principal daquele momento de resistência e de denúncia àquela barbaridade que foi a prisão do Sérgio Gomes, do Paulo Marcum, de tantos outros jornalistas barbaramente torturados, e o Vlado Herzog, jornalista, não resistiu à tortura e foi assassinado. É mentira que ele se matou lá. Ele não resistiu às torturas e forjaram aquela farsa. Toda ditadura tem isso mesmo, né? Vale a verdade que eles contam e não a verdade factual. Mas o tempo e o processo depois vai restabelecendo as coisas e já está comprovado que foi verdadeiramente assassinado por agentes do Estado que deviam zelar pela segurança e pela integridade do preso, embora preso de forma ilegal, mas deviam zelar pela integridade dele. Então, sindicalista, compre o livro do Audálio porque é excelente, tá? Eu li no fim do ano e fiquei muito emocionado e muito feliz de ler esse grande livro. Chiquinho, vamos fazer um lançamento lá no Sindicato Comercial da UGT? Tu topa? Você toma nessa ou não? Fazer as duas coisas, fazer o lançamento na UGT e nos sindicatos comerciários, e eu reivindico para mim fazer o lançamento no Sindicato dos Padeiros. Beleza, Audálio, a tua agenda vai ficar complicada, vamos ter 3 lançamentos aqui para você. Bom, eu fico feliz, obrigado, viu, Chiquinho, pela sua gentileza em entender a importância de uma obra como essa. Bom, tem muitas perguntas aqui e não vai dar tempo de a gente colocar todas, mas o André do Jardim Brasil pergunta ao Gerson: gostaria de saber se com a placa vermelha vai ter algum desconto na compra de uma moto para o trabalhador. O que é essa placa vermelha? É que o trabalhador, dentro da lei, ele vai ter que colocar a plaquinha vermelha, porque tudo quanto é carro de trabalho tem que colocar a placa vermelha. Tá? É assim, isso daí compete ao governo do estado a dar as isenções. Tá? O governador Geraldo Alckmin tem se mostrado muito solidário a essa categoria. É uma categoria que tem um preconceito fora de série, ninguém gosta. Tá? O pessoal gosta muito do motoboy, a hora que quer a pizza quentinha e tá chovendo lá fora, aí ele é o melhor cara do mundo.
Mas na hora mesmo que o cara passa, às vezes, e nem tá escrito que ele é motoboy, passa no retrovisor do cara, o cara fica bravo. Tá? Então o governador tem ajudado aí com 53 mil cursos gratuitos. Esse curso ia sair para o trabalhador, R$160, ele deu pra gente aí, 50 mil. Tá? Ele colocou lá o Banco do Povo, lá onde está financiando, já financiamos lá umas 600 motos. Tá? E ele sinalizou aí pra gente, não deixou bem claro, mas a gente estamos pedindo, porque para pedir é com nós mesmo. Claro. Tá? E aí ele sinalizou lá que vai dar uma isenção pra gente, a hora que a gente tiver pelo menos com 50% aí da categoria regulamentada. E nós vamos cobrar dele, porque nós votamos nele, aí nós vamos lá. E sindicalistas, estamos aqui para isso, né? É para cobrar. É verdade. Eu quero mostrar, por fim, o último material sindical de hoje, que é uma cartilha feita pelos sindicatos comerciários de Mogi das Cruzes e região, presidido pelo Jair Mafra, que ele costuma estar aqui ao programa, é uma pessoa assim, com quem eu tenho um bom relacionamento, e é um sindicato atuante, e ele mostra aqui um trabalho, uma cartilha sobre a inclusão, o emprego, né, e inclusão do portador de deficiência, com base numa lei federal que existe, aí a hora e a vez dos comerciários por um mercado inclusivo. É uma cartilha interessante e certamente de utilidade para os trabalhadores e também às vezes para o empregador, porque tem empregador que não sabe, né? Não estou aqui querendo defender a parte do patrão, mas às vezes ele nem sabe que tem essa lei, que ele tem lá essa incumbência. Então é importante essas iniciativas sindicais. Eu queria passar a pergunta aqui do Ricardo do Tremembé para o doutor Christopher. Ele quer saber o seguinte, doutor. O que pode ser feito para proporcionar aos motoboys melhor execução do trabalho, quer seja na questão da segurança como na qualificação profissional? Primeira coisa que tem que fazer primeiro, mais prazo para ele poder cumprir a lei hoje, né? Mas a adequação ela é necessária, como o Chiquinho disse, ninguém está querendo não cumprir a lei, todos eles querem se adequar da maneira correta a ela, né? Para melhorar a profissão deles, o que um motoboy tem que fazer, que eu incentivo diariamente no sindicato, é correr atrás dos seus direitos. Não deixar para trás aquele trabalho sem registro, não deixar para trás aquele patrão que explora você, não deixar para trás aquele direito que você deixou de receber. Ir atrás, porque isso vai trazer a melhoria para você a longo prazo. Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista e os empregadores só se mexem quando tem algum prejuízo. Se você correr atrás dos seus direitos, não deixar isso de graça para eles, eles vão ser obrigados a cumprir a lei. Eu acho que o principal para melhorar a atividade de motoboys era isso, vindo deles, eles correrem atrás dos seus direitos. Procurar o sindicato, procurar um advogado, procurar a justiça, procurar a própria polícia, que às vezes discrimina eles, mas exigir da polícia uma postura correta dela. Correr atrás dos seus direitos, não ficar inerte. Perfeito. Olha, eu quero registrar aqui a pergunta do Tiago, da Casa Verde, Oswaldo, do Ibirapuera, deixa eu pegar quem mais aqui. Wagner, do Tremembé. Aliás, vou passar aqui a pergunta do Wagner rapidamente para o Gerson ou para o Chiquinho, quem quiser responder. Tenho a impressão que os motoboys são mal vistos em São Paulo. Como vencer esse preconceito? Já tive meu carro chutado por um deles. Eu vou responder, essa eu gosto, vou querer responder. Estava escrito que ele era um motoboy? Aí é que tá, o problema é esse. Tudo que acontece nessa cidade, como não dá para você separar quem é motoboy, quem é usuário de moto, cai tudo na costa do motoboy. Se uma menina lá foi estrupada, foi um motoboy. Se assaltaram o banco lá, foi um motoboy. Quebra o retrovisor do cidadão, foi um motoboy. E não está escrito, tá? Que na testa ali do cidadão era motoboy. Infelizmente, esse preconceito aí vai ter que acabar. E a hora que vocês verem todo mundo padronizado, regulamentado, a motinha da placa vermelha, aí você vai saber quem é o motoboy, quem é o usuário de moto. Me permite só uma parte? Por favor, Chiquinho. Eu acho que há um dado, Franzinho, e é um dado oficial que deixa um pouco claro essa questão. Certo. Por isso que eu proponho que continue o debate, a discussão, exatamente para colocar cada qual no seu devido lugar. Os dados que mostram os índices de acidentes ocorridos, que eram em média de 500 mortes por ano, que é um absurdo você admitir que uma categoria, infelizmente, perde 500 profissionais por ano em acidentes de trânsito e assim por diante. Pois bem, essa pesquisa indica que daqueles que morreram, desses 500,
Em 2 anos, em um ano, 12% efetivamente foram comprovados que eram motoboys, que eram pessoas da categoria. E no outro ano, 8%. Tá. Então, isso significa dizer que nem todos aqueles que estão no trânsito e que podem chutar o carro ou o retrovisor ou coisa parecida, efetivamente são motoboys. Então, esse é mais um dado que prova efetivamente que tem que separar um pouco e dar as responsabilidades de fato a quem tem, né? Muito bem, Chico. Perfeito. Doutor Christopher. Só uma ponderação do que Sim. tanto o Nego Gerson disse quanto o Chiquinho disse, né? Eu sempre acompanho notícias da imprensa que trata sobre crimes, tudo, e é bem aquilo que o Nego Gerson falou. Começa o cidadão estando de moto, automaticamente ele já é qualificado como motoboy. Vou deixar isso aqui para você. E ele Fonte nem mesmo exerce do profissão às vezes. Às vezes e calhou deixou dele com o estar cometendo um presidente crime em do uma moto, já transformam ele em motoboy. Tá, A própria imprensa tende a sempre a colocar como motoboy. tá. O próprio pega crimes famosos, o Maníaco do Parque, você pega aquele sequestrador do menininho japonês, Sim, sim, do OTA. do Ota. O cara foi de moto pegar o sequestro, já foi qualificado como motoboy. O Maníaco do Parque, ele andava de moto, foi qualificado como motoboy. Né? A imprensa tende a criar esse preconceito, né? Perfeito. E eu quero só deixar registrado aqui que eu, por exemplo, já tive retrovisor quebrado, já tive o carro chutado também. Não foi eu, Chiquinho. Então, depois nós vamos conversar foi sobre eu. isso, tá? Olha, nós estamos correndo quantos segundos aqui. Eu quero registrar perguntas do Haroldo, do Jardim Miriam, da Águida, do Tatuapé. Deixa eu pegar mais aqui. André, Jardim Brasil, Riberto Vila Ré, Fred do Centro, Rogério Barra Funda, Ivo Jabaquara, Anderson do Paraíso, Joaquim da Liberdade, Nancy do Ipiranga. Não vai dar tempo de fazer as perguntas de vocês. Por quê? Porque eu quero fazer uma rodada final muito rápida com os nossos convidados de hoje, o Chiquinho, da UGT, Sindicatos Padeiros. Agradecer, viu, Chiquinho? Obrigado pela sua presença. Volte sempre. Eu aqui agradeço a oportunidade e, se me permite, Franzinho, acho que essa luta dos motoboys é uma luta que interessa a todos nós e todos nós vamos sair vitoriosos disso, porque nós vamos solucionar o problema e São Paulo vai seguir com a sua história, seguir com a sua missão de progresso e isso é de responsabilidade de todos nós. Queria apenas mandar um abraço para o Aldálio Dantas. Grande Aldálio. Acho que essas iniciativas, escrever a nossa história, isso não pode acabar. Por isso que nós temos o lançamento desse livro, tem que andar pelo Brasil inteiro. Nós, os dirigentes sindicais, os democratas, aqueles que lutaram pelo menos por esse Brasil que tem hoje, que já foi muito pior, sabe o custo que foi. Sim. Como, por exemplo, perder o Vlado e assim por diante, e tantos outros. Por esta razão, o Aldálio está assim, de parabéns. E eu vou assim fazer o lançamento lá no nosso sindicato com muito prazer, com muita alegria e chamar essa juventude para conhecer um pouco melhor, um pouco mais e melhor a verdade sobre a nossa história. Por que tantos perderam a vida, pelo menos para termos o Brasil que temos hoje. Perfeito. Não vai dar tempo de falar mais. Então eu quero agradecer muito ao doutor Christopher. Eu que agradeço tanto ao programa quanto ao Nego Gerson e o Gil que me deram a oportunidade de estar aqui com eles. Perfeito. E mando um recado para os motoboys continuem lutando pelos seus direitos. Nego Gerson, obrigado pela sua presença. E olha, você agora aprendeu o caminho, volte outras vezes, tá? O pessoal convidar que a gente estamos aí. De moto, rapidinho. Aí venho de moto. Perfeito. E aí, vem de moto, tamo junto. Que é mais depressa. Vem mais Diz a rápido. galera, tamo junto. Eu quero dizer, mas vou fazer um comentário antes de finalizar o programa, que nós teremos aqui no encerramento uma chamada da nova Central Sindical dos Trabalhadores, feito pelo Luizinho, que preside a entidade aqui no Estado de São Paulo, e ao final o tradicional momento Fê Comerciários. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um comentário, talvez eu não devesse fazer, mas eu sou militante sindical, então eu me sinto na obrigação. Em Guarulhos existe um sindicato chamado STAP, foi fundado em 88, ele representa todo o conjunto do funcionalismo municipal. É um sindicato atuante, que tem uma diretoria séria, e que tem um saldo de conquistas que é grande, que é representativo, não tem come dorme lá no sindicato. E se tentou montar um sindicato específico dos educadores por uma educadora militante do Partido dos Trabalhadores, cujo marido já concorreu lá no sindicato 3 vezes e perdeu 3 vezes. E nas 2 vezes, quando ele concorreu na cabeça de chapa, ele ficou em último lugar.
Aí é o seguinte, eu não ganhei o sindicato no voto, eu pego a portaria 186 e vou lá, tento abrir um sindicato. E aí chamo o bate-pau, chamo todo esse tipo de gente, com rojão, com pedra, com arma, e rojão que tem pedrinha lá dentro, que tem prego lá dentro do rojão. Então, graças a Deus, não aconteceu o pior. Eu falei, mas você vai dizer isso, você vai arrumar inimigo? Eu não quero arrumar inimigo. Eu, como jornalista, eu tenho o dever de dizer isso. Enquanto militante sindical, não é o sindicalismo que eu venho desde a ditadura lutando para a gente ter no Brasil. Tem disputa, disputa no voto, disputa no debate, constrói a maioria na base e vai lá e toma o sindicato no voto. É assim que tem que fazer, porque quando nós somos oposição, eu apoio a oposição, nós ganhamos no voto, porque nós apresentamos a melhor proposta e os melhores argumentos. E digo mais, se tiver gente da máquina instrumentalizando esta professora, que tem cargo comissionado, ganha 5 mil e não vai trabalhar, nós vamos denunciar, porque não é assim que se faz sindicalismo. A democracia tem regras, a democracia tem critérios e a democracia tem lei. Nós não queremos a selvageria. Nós lutamos contra isso. A selvageria era a ditadura. Nós lutamos contra isso, nós derrotamos a ditadura. Nós queremos que prevaleça o critério democrático. Dizer, pô, João Francisco vai falar isso, arrumar inimigo. Eu não quero arrumar inimigo. Eu quero aqui apenas dizer o que eu penso e eu lutei para ter liberdade de expressão e estou manifestando aqui a minha liberdade de expressão que o Chiquinho, vocês, tantos brasileiros, ajudaram a gente a conquistar. E que é imprescindível na minha função de jornalista. Então, eu quero agradecer a todos e a todas que nos assistiram e fiquem agora com o pronunciamento do Luizinho e depois da Federação dos Comerciários e até uma próxima quarta-feira com um novo Câmara Aberta Sindical. A nova central defende cunhas e dentes é a CLT. Nós fomos fundados para defender o artigo 8º, seus incisos da Constituição e a CLT. Porque nós achamos que trabalhador sem direito é um trabalhador frágil. O trabalhador só tem para vender a sua mão de obra, nada mais. Então, nós precisamos ter uma legislação trabalhista que efetivamente garanta os direitos dos trabalhadores. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Comerciários de Limeira, com apoio dos 68 sindicatos filiados à FEComerciários, paralisaram as atividades da unidade do Walmart daquela cidade em protesto contra diversas irregularidades cometidas pela rede norte-americana. O presidente Mota lidera a caravana de líderes comerciários do estado, filiados à FEComerciários em Porto Alegre, onde participam do Fórum Social Mundial Temático de 26 a 31 de janeiro com o tema Democracia, Cidades e Desenvolvimento Sustentável. É uma prévia do Fórum Social Mundial 2013, marcado para o período de 26 a 30 de março em Tunis, capital da Tunísia. Grande. A iniciativa desse projeto é da Federação dos Químicos, Força Sindical São Paulo e FEComerciários. O presidente Mota foi representado pelo diretor Rui Queiroz Amorim. A primeira-dama do estado de São Paulo, Lu Alckmin, e a secretária da Justiça e Defesa da Cidadania do estado, Heloísa de Souza Arruda, receberam convite para participarem da abertura do evento Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida, que a FEComerciários realiza dia 8 de março em seu centro de lazer em Praia Grande. Os convites foram entregues pelo secretário adjunto estadual do Emprego e Relações do Trabalho, Aparecido Brusarrosco, líder comerciário oriundo de Ourinhos.
O novo superintendente regional do trabalho de São Paulo, Carlos Frederico Zimmermann Neto, visitou a sede da FEComérciários, sendo recebido pelo presidente Luiz Carlos Mota, pelo secretário adjunto do Trabalho, Aparecido Brusa Rosco, e pelos líderes sindicais comerciários, Jair Mafra, tesoureiro da FEComérciários, pelo vereador eleito Amaury Mortágua, presidente do Sindicato de Tupã, e João Pereira de Brito, primeiro tesoureiro do Simprafarma São Paulo. No dia 1º de fevereiro, Mota participou da cerimônia de posse da nova diretoria dos Simcomerciários de Jacareí. Ao seu lado, os presidentes dos sindicatos da região, Jair Mafra de Mogi das Cruzes, Albino Correia de Lima de São José dos Campos, Carlos Dionísio de Moraes de Taubaté, Paulo Jefferson Alves de Guaratinguetá e o vereador eleito Charles Eduardo Fernandes de Cruzeiro. A comissão organizadora do Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida, formada por 11 presidentas de sindicatos filiados à federação, já definiu toda a programação desse tradicional evento da FEComérciários, que acontece dia 8 de março, no Centro de Lazer dos Comerciários, em Praia Grande. A reunião aconteceu em São José do Rio Preto e a estimativa é reunir mais de 600 participantes.